O Entre Linhas de hoje é um programa especial dentro da série com perfis de grandes autores contemporâneos que a gente vem exibindo ao longo do ano. E o nosso entrevistado é o escritor mineiro Silviano Santiago, que também é um importantíssimo ensaísta e teórico que incorpora sua visão da literatura a obras inovadoras como Em Liberdade, Viagem ao México e o recente Machado. Silviano, vamos aproveitar que a gente está ao lado daqui da estátua do Drummond. Perguntava, você mora na mesma rua que ele, era seu vizinho? Ele morava na rua de cima, paralela à minha, né? Da Conselheiro Lafayette. Eu moro atualmente na Nossa Senhora de Copacabana. Mas é exatamente, se eu subir um quarteirão nessa rua, eu chego no meu edifício. E a exemplo do Drummond, você tem uma Itabira, que é assim, aquela cidade imantada pelo passado, pela infância, pelas memórias? Tenho. Formiga, não é? Onde eu nasci, era uma cidade provinciana. E, obviamente, nunca adquiriu a importância, né, de Itabira com a extração do ferro, né? Quer dizer, Formiga ficou uma cidade... E também tem uma importância na sua obra. Claro. Não tem a mesma importância que no Drummond. Até porque você acaba de publicar um livro de memórias que se intitula Menino Sem Passado. Eu venho do lado paterno e do lado materno de famílias de lavradores italianos, né? Então, na época da diáspora, né? Da diáspora italiana para o Brasil, no final do século XIX. E aí, então, eu me dei conta, quando eu estava escrevendo o livro, que a árvore genealógica minha seria muito falsa. E a minha própria vida seria muito falsa também. Porque eu resolvi me afirmar na vida por me tornar um nômade. Eu saio de Formiga aos 10 anos, vou fazer o ginásio em Belo Horizonte, faço o ginásio, e em seguida faço letras e luto para ter no Rio de Janeiro uma bolsa de estudos na época, Embaixada Francesa, né, para poder ir fazer o doutorado em Paris. E daí você vai para Paris e de lá dá início a essa vida nômade, quer dizer, já havia começado de alguma maneira, já havia começado. E como o dinheiro era curto da bolsa, um amigo meu, Heitor, avisa que havia um posto na Universidade Norte-Americana. Por que eu não me candidatava? Eu me candidatei e, de repente, eu fui um ano de Paris e, em seguida, para Albuquerque, Novo México. Albuquerque, se as pessoas quiserem saber exatamente, é onde se passa Breaking Bad. Quer dizer, ali fronteira com o México, etc. Então você está vendo que o Menino Sem Passado, a ideia de Menino Sem Passado é importante na minha vida, porque eu comecei a fazer uma carreira internacional, mas sem emprego, sem trabalho. E até mesmo sem uma finalidade tão precisa. O sem passado significa que a minha vida foi sendo construída por situações propiciadas pelo acaso. E esse acaso acaba sendo tão radical que redireciona totalmente a minha vida, né? Quer dizer, essa ida de uma província para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro para Paris, depois de Paris para New Mexico, de New Mexico para Manhattan, de Manhattan a Toronto e de volta a Paris para defender a tese, e assim continuou. Isso de alguma maneira moldou o seu pensamento crítico? Porque a gente vai conversar muito sobre sua literatura, mas você tem uma obra ensaística que tem um peso igual na nossa cultura literária ao da sua literatura. Há dois conceitos meus mais antigos que são muito trabalhados até hoje e que são dependentes dessa situação. É o entre o lugar e, finalmente, a ideia de cosmopolitismo do pobre. Quer dizer, o cosmopolitismo do pobre, inclusive, ganhou uma atualidade muito grande no século XXI, porque são essas migrações que são feitas, né, seja as dos meus avós, né, para o Brasil, né, seja posteriormente essa constante vida nômade que eu levo, né, aproveitando situações, né, que são muito benéficas para mim, entende? Porque elas possibilitam que eu auto me sustente de uma maneira digna.
e, ao mesmo tempo, que eu possa fazer minha literatura. Silviano, lendo o conjunto da sua obra ficcional, a gente é tentado a estabelecer certos liames entre alguns livros. Vou dar 2 exemplos. A gente pode ver no Stella Manhattan, que é de 85, no Keith Jarrett, no Blue Note, que é um livro de 96, um livro de contos, e no Mil Rosas Roubadas, que é um livro de 2014, a gente vê questões da vida afetiva fraturada, uma melancolia amorosa, enfim, são livros que mergulham nesse universo. Ao passo que em Liberdade, que é um livro de 1981, né? 81. Depois, no Viagem ao México, que é de 93, e mais recentemente do Machado, a gente tem seu diálogo com alguns escritores. Em Liberdade com Graciliano Ramos, Viagem ao México com Arthur, Machado com Machado de Assis. Perfeito. E por sua vez, o Machado conecta a gente ao livro de Cócoras por causa do tema da morte, do envelhecimento, da velhice. Enfim, isso faz parte de um projeto ou é mais um nomadismo literário, como você já contou pra gente, que caracteriza a sua trajetória de vida e intelectual? Olha, esse nomadismo, ele se alicerça, né, evidentemente, numa falta. Quer dizer, numa falta que tem lugar, que é a cidade de Formiga. E tem também uma pessoa, que é a minha mãe. Eu perco minha mãe com 1 ano e meio. Então, eu saio em busca, por assim dizer, de uma identidade, ou como diz Drummond lindamente, né, de uma falta, eu viro uma falta que ama. Essa falta que ama, então, ela sai em busca, como você assinalou, né, da minha identidade, mas não é de uma identidade corrida, não é de uma identidade evolutiva, não é uma identidade que tem uma finalidade. E aí você acertou, é uma identidade que se expressa pela fragmentação. E aí, então, é no início da minha formação literária, que foi por volta de, eu tinha 16, 17 anos, me chegou às mãos, graças ao mentor que eu tive, o Jacques, a obra de Fernando Pessoa. E a obra de Fernando Pessoa trazia a célebre carta sobre os heterônimos a Adolfo Casais Monteiro. As pessoas não sabem isso, eu acho que publicamente eu estou dizendo em primeira mão. Minhas primeiras publicações eram escritas com o nome de Antônio Nogueira. Antônio Nogueira são os 2 nomes que Fernando Pessoa nunca usou como heterônimo, mas são dele. Quer dizer, então eu já me situo como uma espécie de heterônimo de Fernando Pessoa. Eu escrevi muitos poemas, até foram publicados no suplemento do Jornal do Brasil na época, o Mário Faustino gostou, etc. Então, essa heteronímia, que não tem nada a ver com Fernando Pessoa, é a ideia de que você pode ser fragmentado, que a fragmentação pode ser um enriquecimento do conceito tradicional de unidade, de personalidade e assim por diante. Então, eu percebi que essas coisas todas iam se acumulando e formulando, então, uma proposta literária que eu acho que explodiu no Em Liberdade. Que é um livro que tem um sentido de montagem, de falsa atribuição, ou de ficção bibliográfica muito complexa e muito interessante. Foi um marco na literatura brasileira. Exato. O que é o Em Liberdade, para quem não conhece o livro? Olha, para quem não conhece o livro, é um diário falso de Graciliano Ramos, que ele nunca ousou escrever, que é do momento, ele não fez anotações do momento em que ele deixou a cadeia. Quer dizer, ele para as memórias um pouco antes de sair, não é?
E o próprio filho, Ricardo Ramos, diz que meu pai falava certas coisas sobre os primeiros dias, mas ele não quis escrever esse capítulo final de Memórias Póstumas. De Memórias do Cárcere. De Memórias do Cárcere, perdão. Aí, claro. É um ato falho bastante significativo para quem escreveu 2 romances, um a partir do Graciliano, outro a partir de Machado. E aí, então, o que aconteceu? O Em Liberdade, assim, do ponto de vista sentimental, do ponto de vista, ponhamos, de constituição do meu ser mais íntimo, entende? Ele se refere, por um lado, Graciliano Ramos tem a mesma idade em 37 que meu pai em 36, quando eu fui concebido. Isso é muito importante, esses acasos são muito importantes para mim. Então, a personalidade do Graciliano ali, ela é muito cuidadosa, entende? Eu li tudo que era possível, li as cartas dele para a Heloísa, etc. Mas, para eu construir aquilo enquanto personagem forte, eu tinha muito presente a presença do meu pai. E para poder sentir o que é aquela prisão, porque eu nunca fui ativista político no sentido tradicional da palavra. Eu acho que eu fui ativista político de outra maneira, entende? Apesar de se passar em 37 e se passar no século XVIII mineiro, é um livro muito ancorado no presente. É do 18 mineiro, porque há referência a um poeta Árcade. Que é Cláudio Manuel da Costa, e obviamente que foi suicidado, hoje se sabe que ele foi suicidado na Casa dos Contos, assim como Herzog. Foi suicidado, né? Não foi suicídio, foi suicidado no Doi-Code. E como o Cláudio Manuel da Costa entra aí, nessa armação ficcional? Cláudio Manuel é citado no Diário do Graciliano. Ou seja, você cria um diário do Graciliano que, por sua vez... Que, por sua vez, cria um diálogo com o Cláudio Manuel da Costa e cria um diálogo com Herzog. Ou seja, você estabelece jogos de espelhos entre o passado através da construção ficcional. Do ponto de vista temporal, é mostrar como é que o meu próprio tempo, que é um tempo de nômade, hein? Não é um tempo de alguém bem estabelecido, com família bem estabelecida, antepassados também bem estabelecidos e também com uma prole também bem estabelecida, entende? Quer dizer, a expressão desse nomadismo é uma expressão de necessidade, entende? Então, do ponto de vista temporal, hoje é uma necessidade, é uma falta. Essa falta tem que ser preenchida. E ela se preenche exatamente se deslocando para o passado e se deslocando para o futuro. Depois do intervalo, a gente continua com Silviano Santiago nessa edição especial dentro da série de perfis de autores contemporâneos. O Entre Linhas volta já. Essa edição especial do Entre Linhas está de volta e a gente continua conversando com Silviano Santiago, que em 2022 recebeu o Prêmio Camões, considerado o Prêmio Nobel de Literatura em Língua Portuguesa, e construiu uma obra de grande complexidade formal, articulando temas como corpo e política, morte, luto e linguagem. Pulando para um outro livro em que você adota um procedimento semelhante, que é o Viagem ao México, daí você também engata em digamos assim, vestígios da biografia do Artaud para reconstruir uma história completamente imaginária, porém não totalmente imaginária. O Artaud está num beco sem saída na França. Ele está totalmente entregue às drogas e ele faz 2 internações, entende? Essas internações dão certo, mas não dão certo totalmente, e durante essas internações ele começa a se interessar pelos astecas. Então ele decide partir para o México para escrever uma peça e montar um espetáculo que seria a Conquista do México. Na viagem que ele foi de Antuérpia a Veracruz, ele parou em Cuba. E em Cuba ele deve ter ido a um candomblé. Quer dizer, isso aí é que entra a imaginação. No México, ele chega no México no momento errado, que é a época do presidente, não é?
que é um presidente que quer transformar os índios em operários. E aí os intelectuais queriam receber, e ficam satisfeitíssimos de lá estar, começam a se dar conta de que seria problemática a presença deles. Porque aquele grupo de intelectuais era muito um grupo de diplomatas e da elite, entende? Então aquilo incomodava. E, ao mesmo tempo, volta o problema da droga. Esse problema da droga se torna mais e mais sério, e aí esse estado vai se deteriorando até que ele viaja para o norte, para Chihuahua, onde estão os índios tarahumaras. Eu paro o meu livro aí, porque ele escreve o relato dele dos tarahumaras. E no caso do Viagem ao México, conectando, não como aconteceu com o livro Em Liberdade, com o momento político da ditadura, enfim, com os suicídios ou os suicidados da história brasileira, mas conectando com a questão dos intelectuais e dos movimentos de vanguarda e a visão que os projetos artísticos modernizantes ou modernistas tiveram, seja na Europa, no surrealistas ligados ao Partido Comunista, como os intelectuais latino-americanos, que muitas vezes tinham uma visão europeizante que se chocava com a visão radical do Artaud, né? De um maldito, né? É. Ele volta, inclusive, ele vai direto para o sanatório, né? Quando ele volta. Ele volta descalço, etc. Mas isso eu não quis narrar, porque isso já ele narrou dos tarahumaras. Eu acho que a minha fragmentação, ela tenta ser um hoje, que é o meu hoje, e tenta ser também um hoje, que é o hoje do mundo. Então, eu vou vendo que o meu interesse fundamental é por apreender o corpo humano. Entende? E não tanto a biografia, entende? Assim, no sentido de acontecimentos, feitos, fatos, relações, mas o corpo humano na sua dor, que é Graciliano Ramos com a prisão, que é Artaud com o problema da droga e, posteriormente, Machado de Assis com a epilepsia. Vamos falar do Machado, então, já que Claro. ele é uma obra que, de alguma maneira, também sintetiza alguns outros veios da sua literatura, né? Porque também tem a questão da morte que está presente no Decócoras. Enfim, é um livro que também tem essa melancolia, mas também tem a questão subjetiva das relações conjugais, já que ele está num momento de luto, que viúvo, aparece esse vazio solitário. Esse vazio que aparece em outros livros. O grande amigo de Artaud um grande amigo de Artaud, que era um crítico de arte, sobre o Artaud no México, ele vai citar um poema que é o Le Veuf Solitaire, um poema famoso simbolista francês, entende? O viúvo solitário. Então, são figuras viúvas, né? Como o próprio Graciliano Ramos na prisão, né? Uma figura viúva, né? Também, passageiramente, e esses, né? E você tem toda a razão. Agora, aí eu viúvo na sobrevivência. Eu acho que eu tenho uma maneira de explicar bem a minha intenção em Machado. Quer dizer, a nossa tradição nos obriga, de certa maneira, a querer compreender a formação. Entende? Desde Goethe, quer dizer, desde o Iluminismo, querer compreender a formação. A educação sentimental de Flaubert, o Joyce de Retrato do Artista quando Jovem, e assim por diante a gente vai infinitamente. Eu tentei criar uma nova forma de romance, entende? Seria o romance da sobrevivência. Quer dizer, não quando você está se formando, mas quando você está sobrevivendo. E aí a grande luz para mim veio de Illich, a morte de Ivan Illich. Que aparece no Decócoras, de alguma maneira. Aparece no Decócoras. O Decócoras é uma releitura do Ivan Illich. Tem uma temática que também aparece no Mil Rosas Roubadas, que é o da perda amorosa, de alguma maneira, a situação do luto. A situação do luto. Ou seja, realmente o Machado é uma obra que sintetiza diferentes vertentes da sua ficção. Quer dizer, o que está lá com 1 ano e meio de idade, a questão do luto. Quer dizer, daí que vem, entende? Mas como é que você compreende o luto? O luto você o compreende pela falta que ama. Quer dizer, por isso é que eu citei o verso de Drummond desde o início, entende? Quer dizer, existe uma falta que ama que vai sendo substituída, entende? Porque preenchida ela nunca será. Na morte o que conta é o corpo.
entende? É um corpo que vai desfalecendo. E a abertura de Mil Rosas Roubadas é exatamente a figura do Zeca, não é? Num hospital, não é? Durante 6 meses. Que é o companheiro do narrador, né? Que é o companheiro do narrador, e durante 6 meses lá fica ele sendo atochado de instrumentos e de tudo, e de sondas, etc. Quer dizer, e é isso, né? Quer dizer, que é o que antecipa, de certa maneira, essa falta que é Amará. Uhum. E, de certa maneira, a vida do Zeca é toda... a vida é fragmentada e ela pede um narrador que a unifique de alguma maneira. Uma fragmentação, que já não mais fragmentação literária, formal, mas uma fragmentação existencial, que está presente nas diferentes narrativas do Keith Jarrett no Blue Note, como está na cisão do corpo na Stella Manhattan, né? Também, que é o primeiro livro em que eu trabalho, né, a diferença a nível linguístico, né? E, sobretudo, outro problema que eu também quis lançar, que o enredo de Stella Manhattan não poderia passar no Brasil naquela época, ficaria ridículo. Ele tinha de passar ou em São Francisco ou em Nova York, que eram as cidades da liberação. Entende? Porque 1967. Eu trabalho 2 dias de 1967, o romance inteiro é 2 dias de 1967. Quer dizer, são os dias de Stonewall, né? Esses dias de grande liberação, etc. Então, o que acontece ali, que a temática ficou muito forte, entende? Quer dizer, o próprio fato de você viver no estrangeiro, você vai ter uma experiência de vida tão interessante e tão forte e, ao mesmo tempo, tão universal, porque ela chegará ao Brasil, tão universal, em primeiro lugar, por antecipação, e ao mesmo tempo porque você tem a oportunidade de ter um hoje que acaba sendo suporte de um romance que vai ser escrito na atualidade brasileira, em 85. Quer dizer, então, aquele romance, aparentemente, narra fatos de 67. Mas que rebatem no presente. Que rebatem no presente, entende? Que é um momento, obviamente, em que há já uma literatura gay no Brasil, etc. E os fatos não se dão da mesma maneira que se deram logo depois de 64. Agora, é interessante como nos seus livros os furos simbólicos e as marcas do corpo das personagens, já que o corpo, né, assim, desamparado por narrativas e construções simbólicas, identitárias, é uma das temáticas recorrentes da sua obra. Esses furos se conectam com as fraturas da história, de momentos decisivos, conectando e recapitulando essas fraturas ao longo da história recente do país, ou não, nem tão recente como no caso do Liberdade. E ganham a sua jubilação, por assim dizer, com Machado. Que é exatamente a crise epiléptica, é isso, né, que ele chamava de ausências. Quer dizer, são livros que são escritos por ausências e também, entende? Não só a falta, é uma narrativa também que morre muitas vezes, entende? Porque ela se organiza pela falta, por um lado, e pela ausência, por outro lado. É a maneira como eu acho muito importante isso para mim, que a forma não pode ser uma forma convencional e única no tipo de livro que eu escrevo, entende? A forma é inventada a cada hoje, a cada oportunidade, a cada situação que o acaso me propicia. Esse Entre Linhas especial dentro da série de perfis de autores contemporâneos fica por aqui. Até o próximo encontro. Depois de tudo isso que a gente falou, então agora a gente vai ter uma biografia sua, é isso? Não uma autobiografia, mas uma biografia escrita por alguém? Eu fiquei muito satisfeito porque a Regiane, da Autêntica, né, da editora Autêntica, assinou contrato, né, com o jornalista cultural de Belo Horizonte, João Paulo Barilli, e ele estará escrevendo, né, para a Autêntica a minha biografia. E está fazendo um belo trabalho, porque eles contam muito bem minhas pistas.